Oiê, eu sou a Luba Nitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-lenço de papel individual. Bora costurar? Esta é uma peça muito fácil, muito simples, muito rápida, vai pouco material, toda charmosinha, ó, tem um fecho assim em curva e é muito prática e muito útil. Nessa época de friozinho é muito comum a gente pegar gripe, resfriado, então é sempre muito útil ter o lenço de papel pertinho da gente, ou mesmo para as mamães de crianças pequenas é muito prático ter lenço de papel por perto. Mas se você não usa lenço de papel, você pode usar esta peça de diferentes maneiras. Pode usar como porta-absorvente, pode colocar carregador do seu celular, o fone do seu celular, assim não vai ficar tudo embolado quando você vai colocar ou dentro da bolsa ou dentro da mochila. É muito prático quando você já está, por exemplo, no trabalho, na escola, na academia, na faculdade e você quer levar o seu lenço de papel ou o seu absorvente para o banheiro, mas não quer dar toda a bandeira que você está indo de bolsa para o banheiro. Você tira da bolsa, coloca no bolso e vai para o banheiro. É uma peça muito prática para o dia a dia. E sabe quando você precisa de uma peça não muito cara e que você consiga fazer em produção para dar vários presentes ou para vender para os seus clientes? Por exemplo, Dia dos Professores, Natal, que a gente tem que dar vários presentes, mas não em um custo muito elevado. Então, essa peça é perfeita para isso. Você consegue fazer várias peças num custo não muito elevado e, portanto, num valor não muito elevado. Vai fazer várias peças para vender e para presentear. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-lenço de papel individual. Materiais utilizados. Para este projeto, você vai precisar de uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro, de acordo com o molde. E só, é só isso mesmo. As medidas do lenço de papel que eu comprei são 5,5 por 11 por 2 centímetros. Se não forem as mesmas medidas, você vai precisar fazer alterações. Passo a passo. Posiciono os tecidos direito com direito e vou passar uma costura com o pé de máquina nesta parte e nesta outra parte. Nas duas laterais retas eu não vou costurar. Aqui eu já costurei as partes arredondadas e eu vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote bem próximo à costura. Isso é muito importante para não ficar com o tecido repuxado quando a gente virar para o direito. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro e vou fazer um pesponto bem próximo da borda nestas duas partes e uma costura de segurança nas duas laterais para unir os tecidos. Aqui eu já fiz o pesponto bem próximo da borda nas partes arredondadas e uma costura de segurança nas laterais retas. Com o direito para dentro, eu vou dobrar as duas pontas arredondadas. Esta parte maior tem que sempre ficar por baixo. Aqui eu vou colocar para baixo, ali em cima já estava certinho. E como que eu vou saber se a peça está centralizada? Aqui no meio as bordas têm que se encontrar. Elas não podem nem estar separadas e nem sobrepostas, enrugando o tecido. Eu vou medir as partes para ver se elas estão simétricas. Aqui está dando um pouco mais de 3 centímetros.
e aqui menos de 3 centímetros. Então, eu tenho que ir ajustando para que elas fiquem com a mesma medida. Agora, aqui está com 3 centímetros e aqui também com 3 centímetros. Dou uma conferidinha na outra parte também. Tem um pouco menos que 5 centímetros e aqui do outro lado também um pouco menos que 5 centímetros. Essas medidas têm que ser iguais e estas outras têm que ser iguais. Depois que está tudo alinhadinho, eu prendo com alfinetes. Vou passar uma costura nas duas laterais com menos de um pé de máquina, com 0,5 centímetros de margem de costura, de um lado e do outro. Aqui eu já fiz as duas costuras e vou cortar os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro e vou fazer uma costura com um pé de máquina nas duas laterais, dando retrocesso nas aberturas. Aqui eu já fiz a costura nas laterais com 0,75 centímetros de margem de costura, dando retrocesso nas aberturas. Assim, o acabamento interno fica limpinho, você não enxerga sobra de tecido, não tem viés, fica com um acabamento perfeito tanto por dentro quanto por fora. E eu gosto de fazer o acabamento desta maneira, de costurar primeiro pelo avesso, depois viro para o direito fazendo esta costura como se fosse um rebatido. Estas costuras ajudam muito a fechar, a travar a abertura. Eu vou mostrar um acabamento diferente. Este aqui é um protótipo, eu estava desenvolvendo as medidas e o acabamento da peça. Neste protótipo, eu fiz o acabamento ao contrário. Eu costurei primeiro pelo lado do direito, com menos de um pé de máquina, e depois eu virei a peça para o avesso, e aí eu passei uma costura com 0,75 centímetros de margem de costura. Este acabamento, esta sobra, neste protótipo, ficou para o lado do avesso. A vantagem é que você, olhando pelo lado do direito, não tem nenhuma sobra de tecido ou de costura nas laterais. O acabamento fica todo para o lado do avesso. Mas tá vendo que na abertura parece que falta uma costura pelo direito para travar? A abertura nesta peça parece que fica meio desmilinguida, enquanto que se tivesse uma costura, ela ficaria mais travada. Então, eu achei que o acabamento desta maneira fica muito melhor. Agora é só colocar o lenço de papel com delicadeza. Eu encaixo de um lado e depois encaixo do outro e ajeito a abertura. Quando o lenço de papel está cheio, o porta-lenço fica na medida exata. Conforme ele vai esvaziando, vai ficando com uma folguinha. Confira as medidas que eu passei da marca que eu comprei de lenço de papel. Se não forem as mesmas medidas, você vai precisar fazer alterações. Para pegar o lenço de papel, você puxa e depois fecha tudo novamente. É uma peça bem compacta, protege bem o lenço, sem fazer volume na bolsa. Peça simples, fácil, rápida, que vai pouco material, muito útil, muito prática e uma peça bem legal para vender. E aí, é uma peça fácil ou não é? Deixa aqui nos comentários que tipo de peça que normalmente você usa como porta-lenço de papel. Se você gostou do vídeo, da peça, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Assim você fortalece o canal, faz ele crescer e me permite continuar aqui no YouTube dando dicas e mostrando peças exclusivas. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê para mim aqui nos comentários, assim você vai receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.